Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, neste vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês os jogadores mais valiosos da nossa seleção olímpica, ou seja, os jogadores mais valiosos da nossa seleção brasileira que está disputando as Olimpíadas lá em Tóquio. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31/7, então vai fazer mais de uma semana que eu já vou ter gravado esse vídeo e ele será postado. Então, muito provavelmente já vai saber se o Brasil foi campeão ou não das Olimpíadas do futebol masculino no futebol. Porque eu já saiu hoje o jogo do Brasil e Egito das quartas de final. O Brasil vai disputar a semifinal, acho que na terça-feira, e ontem, infelizmente, a gente viu a eliminação da seleção feminina. Então vocês já estão sabendo, acho que já vão saber o resultado de quem foi campeão ou não do ouro olímpico das Olimpíadas do futebol masculino, mas ainda não, porque ainda tem que disputar a semifinal e quem sabe a final, ou até mesmo a disputa pelo terceiro lugar, disputa pelo bronze. Então também, se você for novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para ajudar você no canal, e não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, a gente dando início aqui ao vídeo então. Vou falar aqui para vocês sobre os 22 jogadores convocados. Eu vou falar sempre vou começar falando do menor valor para o maior valor. E para quem não sabia, anteriormente só podiam ser convocados 18 atletas. E agora, né, melhor dizendo, pode ser convocado 22 atletas. Muito por conta da Covid-19. Porque se algum atleta pega a Covid, ele desfalca a equipe, mas não vai sentir tanta falta deles quando se tivesse apenas 18 atletas. Aí vai acabar tendo 21 atletas caso um pegue a Covid-19. Porque se algum já pegasse Covid com apenas 18 atletas, ficaria só com 17 no elenco. Então seria algo muito ruim porque perderia mais um jogador. E agora podem ser convocados 22 atletas. E quando acabar a pandemia, acredito que vai poder voltar a ser convocados os 18 jogadores. E o 22º jogador que aparece aqui na lista é a terceira opção de goleiro, o goleiro Lucão, que joga pelo time do Vasco. Ele tem o seu valor de 500 mil euros. Ele ainda joga, meio que alterna, melhor dizendo, em titularidade e reserva lá no time do Vasco, mas já tem várias convocações pelas seleções de base da seleção brasileira e também pela seleção principal. Então é um goleiro que está no radar aí dos técnicos da seleção brasileira. E também outro jogador do time do Vasco é o zagueiro Ricardo Graça, que também é um bom zagueiro, mas a gente sabe como é que está o Vasco, vai bem, aí vai mal. Agora com a chegada do Lisca, acredito que vai dar uma melhorada. E o zagueiro Ricardo Graça tem seu valor de 1,2 milhões de euros. Então ele é um dos jogadores que tem seu valor de mercado um pouquinho mais baixo. Já o outro jogador aqui que tem o valor de mercado na frente de Ricardo Graça e na frente do goleiro Lucão, o lateral direito, o Daniel Alves, que tem o valor de 2 milhões de euros. O Daniel Alves a gente sabe que joga muito bem, todo esse tipo de coisa, mas o que conta muito para ele ter meio que esse valor baixo é a sua idade. O cara já tem 38 anos, quase 39. Então o que conta muito por esse valor ser tão baixo é a idade, mas o Daniel Alves continua jogando muito, tanto que foi convocado até para a seleção olímpica e ele ia disputar a Copa América, mas acabou se lesionando. Então já dá para ver que o Daniel Alves ainda assim anda jogando muito bem. E também agora o outro goleiro aqui da seleção brasileira, mas esse é o goleiro principal que vem atuando pela seleção brasileira, o goleiro titular, é o goleiro Santos com valor de 2 milhões e meio de euros. Ele vem vindo muito bem pelo time do Atlético Paranaense. É um dos melhores goleiros em atividade aqui do futebol brasileiro, junto com o Everton do Palmeiras, junto com o Diego Alves do Flamengo. É um dos melhores goleiros que a gente tem atualmente no futebol brasileiro e merecia muito bem essa convocação para a seleção brasileira olímpica. E agora o outro goleiro da seleção brasileira, ele que é teoricamente a segunda opção para jogar entre os goleiros, é o goleiro Breno do time do Grêmio. Ele meio que começou a jogar essa temporada e foi quando o Grêmio realmente precisou utilizar os goleiros da base. Porque tinha Vanderlei, que contratou na outra temporada, mas não foi muito bem. Tinha o Paulo Vitor, que muitos gremistas não gostam dele, porque sempre quando ele jogava, ele fazia alguma besteira. Então o Breno acabou assumindo essa titularidade, acabou assumindo essa bronca e está indo muito bem. E agora que ele foi convocado para a seleção olímpica, entrou o goleiro, acho que Gabriel Chapecó, não tenho muita certeza do nome, mas é alguma coisa Chapecó, que também está indo muito bem. Então o time do Grêmio que arrumou dois goleiros meio que no susto e arrumou dois grandes goleiros. Um que está atuando agora pelo time do Grêmio como titular e o outro, o Breno, que foi convocado para a seleção olímpica. Ele tem o seu valor de 3 milhões e meio de euros. 1 milhão e meio? Apenas 1 milhão a mais do que o goleiro Santos. Bom, continuando a lista, agora eu vou falar sobre dois zagueiros que têm o seu mesmo valor de mercado. O primeiro deles é um dos zagueiros titulares da seleção brasileira, o zagueiro Nino, que joga pelo time do Fluminense aqui do Brasil. Também titular do time do Fluminense, ele tem seu valor de 4 milhões de euros. E junto com ele também o ex-zagueiro do time do Internacional, o zagueiro Bruno Fux, que joga pelo time do CSKA, também com o mesmo valor de 4 milhões de euros.
E agora o lateral esquerdo titular da seleção brasileira, o lateral esquerdo revelado do time do Corinthians, com passagem pelo Sevilha, pelo Atalanta e agora no time do Galo, o Guilherme Arana com valor de 5 milhões e meio de euros. O Arana vem para mim fazendo uma boa Olimpíada, um dos principais jogadores atualmente da seleção brasileira. Dá pra ver que o cara tá se doando muito, porque sempre no final dos jogos dá pra ver que ele tá muito cansado. Então acho que isso consegue representar bem a luta de todos os jogadores dentro de campo. Estou falando obviamente só do Arana, mas também tem diversos outros jogadores da seleção nível que dá pra ver que os caras saem do jogo morto. Dá pra ver que os caras saem do jogo cansadaços. No jogo de hoje que eu vi da seleção brasileira, deu pra ver o Richarlison todo sujo de grama, de terra, tudo. Dá pra ver que os jogadores estão se entregando bastante nessa seleção olímpica. E agora o lateral esquerdo reserva do Guilherme Arana, o lateral esquerdo Abner, que joga pelo time do Atlético Paranaense. Ele que vem jogando muito bem pelo time do Atlético, é mais um lateral esquerdo acho que foi revelado pela Ponte e foi contratado pelo time do Atlético. Ele tem esse valor de 7 milhões e meio de euros e o Atlético está vindo com uma boa safra de laterais esquerdos. Por que eu digo isso? Porque tinha Renan Lodi, que foi contratado pelo time do Atlético Paranaense, pelo time do Atlético de Madrid. Então, já foi uma venda que deu muito certo e hoje em dia ele está lá no Atlético de Madrid e também jogou recentemente a Copa América. E agora o Abner, que também vem vindo muito bem e também já é titular do time do Atlético Paranaense. E essas Olimpíadas não vai servir muito de vitrine para ele por conta do Guilherme Arana. Então o Guilherme Arana é meio que o lateral esquerdo principal, mas ele atuando aqui pelo time do Atlético Paranaense, cara, o que ele vem jogando, ele fez um gol contra o Corinthians, um baita no golaço, acho que a bola sobrou do outro lado para ele, chegou, bateu de primeira, a bola entrou na gaveta. Dá pra ver que ele é um bom lateral esquerdo. E agora, teoricamente, o principal jogador aqui do futebol brasileiro, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e também a revelação e juntamente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, estou falando do meio Claudinho. Claudinho joga pelo time do Red Bull Bragantino com seu valor de 11 milhões de euros. Ele que vinha fazendo uma função muito mais tática do que propriamente uma função para melhorar, como eu posso dizer, a equipe. Ele estava jogando mais ou menos pela meia esquerda, pela ponta esquerda ali. Então ele fazia muito mais uma função tática de tipo de marcação, essas coisas, do que propriamente armar o time, que é a função dele. Tanto que nesse jogo contra o Egito que eu estou falando, eu vou usar como referência muito o jogo do Egito, porque foi o jogo que eu assisti hoje, mas vocês provavelmente já vão saber quem foi campeão olímpico. Porque ele conseguiu armar muito bem a seleção brasileira. Então, com a entrada dele no meio campo e saindo da ala esquerda, dava muito mais liberdade para o Richarlison cair pelo lado esquerdo e do Arana também subir muito mais pelo lado esquerdo e também muito mais liberdade para ele jogar pelo meio do campo. Tanto que o Claudinho armou muitas jogadas, sempre tentava achar o passe, muitas vezes errou, obviamente, porque todo jogador acerta e erra, então ele tentou muitas vezes a bola enfiada, um belo lançamento, sempre tentava essas bolas. Então, acho que essa entrada dele no meio campo ajudou muito o Richarlison e o Guilherme Arana, que são dois jogadores que gostam de jogar abertos, como o Guilherme Arana na lateral esquerdo, e o Richarlison sabe jogar pelas duas pontas e também como centroavante. E o Claudinho acabou exercendo a função realmente que ele faz e que ele faz muito bem pelo time do Red Bull. Bom, continuando na lista então. Agora falar de um dos jogadores que vem entrando muito bem em todos os jogos. Quando ele entra, ele faz um papel muito importante. Estou falando do atacante o Paulinho, que joga pelo time do Bayer Leverkusen. Ele tem seu valor de 13 milhões de euros. Ele já vem de algumas temporadas na Europa onde não foi muito bem por conta... Teve uma primeira temporada até que, como que eu posso dizer, meio irregular, porque jogava, às vezes não jogava. E na outra, quando foi meio que realmente engrenar, acabou se lesionando, teve uma lesão séria no joelho e acabou não engrenando muito. Tiveram até suposições dele voltar aqui para o Brasil, mas ele continua lá no time do Bayer Leverkusen. Tem seu valor de 13 milhões de euros e quando entra, joga muito bem pela seleção brasileira. E agora valendo 14 milhões de euros, o jogador do time do Palmeiras, que sabe jogar tanto no meio campo e na lateral direita. Estou falando do jogador do Palmeiras, o Gabriel Menino, que quando acaba entrando, muitas das vezes sempre no finalzinho do jogo, tal, porque acho que ele só teve 1 ou 2 jogos pela seleção olímpica e já foi para as Olimpíadas. Então, é um jogador que ainda também tem pouca experiência, não tem nem, não tem nem 2 anos como jogador profissional, então é um jogador muito novo, que é meio que, eu não sei se era o jogador mais, não sei se era o jogador mais novo das Olimpíadas, não é o Renier, acho que é o jogador mais novo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas como jogou poucas vezes pela seleção olímpica e também poucas vezes pela seleção brasileira principal, que ele também já foi convocado, então é meio que um jogador que acho que o Jardim está tendo um pouquinho mais de cuidado para colocar em algumas situações. Tanto que hoje colocou mais para gastar um pouquinho mais de tempo do que propriamente uma função que ele fosse exercer dentro de campo. E também à frente do Gabriel Menino e à frente do Paulinho, estou falando do meio-campista do Grêmio, Matheus Henrique, com um valor de 15 milhões de euros. Ele vem vindo muito bem de excelentes 2 temporadas, acho que já está jogando pelo time do Grêmio, pelo time principal do time do Grêmio.
Tanto que estão dizendo já que o time da Sassuolo está com interesse nele e que ele pode ser vendido. Fiz um vídeo sobre o mercado da bola há um tempinho atrás já que eu falei sobre esse interesse do Matheus Henrique, não, da Sassuolo em contratar o Matheus Henrique, porque ele está vindo muito bem. Ele acabou entrando acho que no lugar do Douglas Luiz, no último jogo da fase de grupos da seleção brasileira, acabou não indo muito bem, porque a função de Matheus Henrique e de Douglas Luiz são funções totalmente diferentes. O Matheus Henrique é um jogador que muito mais distribui bola, um motorzinho, como a gente diz no futebol, e não é tão marcador quanto o Douglas Luiz. O Douglas Luiz já exerce uma função de marcação um pouco melhor em relação ao Matheus Henrique. Com a bola, acho que o Matheus Henrique é um pouco melhor que o Douglas Luiz, mas mesmo assim, o Douglas Luiz eu acho um baita do meio campista. Mas em relação à marcação, acredito que o Douglas Luiz seja um pouco melhor em relação ao Matheus Henrique. O Matheus Henrique é muito mais um motorzinho que conduz a bola de um lado para o outro. O Douglas Luiz acho que é um cara que prefere muito mais dar passes a longas distâncias, um cara também de marcação, e um cara, como eu disse, a diferença dos dois é essa. Eu acredito que não seja, não a diferença que o Douglas Luiz é totalmente marcador, que o Matheus Henrique não é nada marcador, não estou dizendo, mas a virtude de marcação de um e de outro já é diferente, porque um é acostumado a marcar mais e o outro a marcar menos. Mesmo os dois jogando na mesma posição, são funções diferentes que os dois exercem dentro de campo. E também para falar aqui do Renier, que como eu disse anteriormente, que é o jogador mais novo dessa seleção olímpica, eu acho que ele só tem 18 ou 19 anos, com valor de 16 milhões de euros. Ele pertence ao time do Real Madrid, mas está emprestado ao time do Borussia Dortmund. Ficou nessa primeira temporada no Borussia Dortmund, acho que não chegou nem a fazer 20 jogos pelo time do Borussia, porque ficou muito tempo no banco, acho, muita experiência ele deve ter pego nessa primeira temporada. Acredito que com a saída de alguns jogadores do time do Borussia Dortmund, ele vai conseguir ter mais espaço nessa temporada. Então, cogitaram até dele voltar para o Real Madrid. O Real Madrid chegou até a reclamar com o Borussia Dortmund que ele não estava jogando essas coisas, mas acredito que nessa temporada já vai conseguir voltar, vai conseguir realmente jogar agora no Borussia Dortmund. Bom, falar agora sobre dois pontas que vêm jogando pela Seleção Brasileira Olímpica. Os dois têm o mesmo valor de mercado. Malcom joga pelo time do Zenit com valor de 22 milhões de euros e a mesma coisa do Gabriel Martinelli, só que ele joga pelo time do Arsenal e também com valor de 22 milhões de euros. O Malcom é um pouco mais velho em relação ao Gabriel Martinelli. Martinelli acho que já está com uns 20 anos, o Malcom já deve estar com uns 23, eu acho. Então o Malcom já vem jogando muito bem pelo time do Zenit. Teve uma passagem pelo time do Barcelona onde não foi muito bem, mas antes de sair do Corinthians, ele foi pro Corinthians, foi revelado pelo Corinthians, foi vendido ao Bordeaux, onde foi muito bem. Foi pro time do Barcelona, não conseguiu jogar muito bem, porque colocaram a expectativa dele para ser o novo Neymar no time do Barcelona, coisa que não aconteceu. Foi vendido agora ao time do... Agora não, né? Já faz quase 3 anos que ele foi vendido para o time do Zenit, onde está indo muito bem. E o Martinelli vem ainda pegando um pouco de experiência no campeonato inglês pela Premier League, ainda é muito novo, tem só 20 anos, e joga num time onde não o ajuda muito, que é o time do Arsenal, que para muitos é considerado o cemitério de jogadores. Porque todo jogador que vai jogar no time do Arsenal tá muito bem e do nada começa a jogar muito mal. E agora falando do atacante e São Paulo, que joga pelo time do Ajax, com valor de 25 milhões de euros, o atacante, o Antony. Ele que joga pela ponta direita vem fazendo uma função muito boa pela seleção brasileira. Acho que está faltando um golzinho dele ainda para ele fazer aquela jogada que ele faz no time do Ajax, onde consegue driblar bastante jogadores e finalizar para o gol. Acho que está faltando um pouquinho do Antony nessa seleção brasileira para mim que conseguir fazer mais gols. Porque empatou com a seleção de Costa do Marfim, fez só 1 a 0 agora no time do Egito, então acho que falta um pouquinho do Antony nessa seleção brasileira. Ele está fazendo uma função defensiva muito boa, fazendo boas marcações, mas acho que ainda falta um pouquinho dele, desse rabisco com essa finalização que a gente sabe que ele tem. Agora falando do meio campista e também do atacante titulares, ambos titulares da seleção olímpica, fala primeiro do Bruno Guimarães com um valor de 30 milhões de euros e também o atacante Matheus Cunha com um valor também de 30 milhões de euros. Matheus Cunha, para mim, poderia já ser um dos artilheiros dessas Olimpíadas. Só tem 2 gols, mas se a gente for relevar todas as finalizações que ele teve para ele fazer o gol, ele teve diversas. Acho que ele teve até mais finalização do que propriamente o Richarlison. Eu estou indo muito no achômetro, não tenho dados, nada disso, mas acredito que ele deve ter dado muito mais finalização do que propriamente o Richarlison. O Matheus Cunha vem de boas temporadas, teoricamente, com o time do Hertha Berlim. Por que eu digo teoricamente? Porque ele vem jogando bem, mas o time do Hertha Berlim não é um bom time. Então isso acaba meio que comprometendo na atuação do jogador, e todo mundo sabe disso. Porque não é um jogador que vai conduzir o time a títulos. É impossível, isso é impossível um jogador carregar o time inteiro nas costas. Um ou outro a gente sabe que consegue, tipo o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, isso a gente sabe, mas o Matheus Cunha não está no nível desses caras, então para ele é meio difícil.
Falando do Bruno Guimarães, vem de excelentes temporadas já com o time do Lyon. Ele chegou no, meio que como a gente diz, já chegou com a carroça andando, chegou, já assumiu a titularidade, já foi jogar Champions League, começou a falar francês assim, ó. Ele aprendeu a falar francês muito rápido, então dá pra ver que ele estava comprometido em realmente conseguir ir muito bem lá no time do Lyon, coisa que ele está indo muito bem, e também a Arsenal está interessado nele. Mas, como eu disse, a Arsenal sem termo de jogadores, eu preferia muito mais ficar no time do Lyon do que propriamente ir para o time do Arsenal. Vamos falar agora sobre o outro meio-campista titular da seleção brasileira. Estou falando do meio-campista Douglas Luiz, com valor de 35 milhões de euros. Douglas Luiz vem jogando muito bem essas Olimpíadas, para mim, um dos principais jogadores dessa seleção olímpica. Também jogou a Copa América, então ele fez a temporada inteira pelo time do Aston Villa, que é o time que ele joga. Veio para a Copa América, jogou a Copa América, e em pouco tempo já foi para o Japão para jogar as Olimpíadas. Então ele vem de uma temporada muito cansativa, e não duvido dele ter feito pelo menos uns 70, 80 jogos nessa temporada. Não duvido nada, porque, Premier League, um baita de um campeonato, tem os outros campeonatos também que o Aston Villa disputa, ainda mais Copa América e ainda mais Olimpíadas, então o cara deve ter feito muitos jogos nessa temporada, e mesmo assim está indo muito bem. Agora o zagueiro titular da seleção brasileira olímpica, eu já falei do Nino, e agora o zagueiro Diego Carlos, titular do time do Sevilha com valor de 45 milhões de euros. Ele que vem de excelentes temporadas já pelo time do Sevilha, foi especulado para sair já, mas o time do Sevilha segurou o zagueiro Diego Carlos. Ele também é um dos principais jogadores do time do Sevilha, o time do Sevilha que é um time muito forte e que acho que ficou em quarto lugar no campeonato da La Liga, então novamente vai disputar a Champions League. E em primeiro lugar, obviamente, acho que todo mundo já sabia, que é o Richarlison com valor de 55 milhões de euros. Ele que é o principal jogador do time do Everton nessas últimas temporadas, vem jogando muito bem, marcando muitos gols, participando de todos os gols, dando assistências. Também jogou a Copa América, não foi tão bem em relação à Olimpíada, que ele está indo muito bem. Acho que as Olimpíadas ele está indo melhor do que provavelmente foi na Copa América. E também na seleção olímpica ele é o principal jogador. Então ele assume esse papel de principal jogador e está indo muito bem. Tanto que é o artilheiro da nossa seleção olímpica, acho que com 5 gols. Acabou não fazendo gol nessa última partida contra o Egito, que foi a última partida que eu vi. Mas não duvido nada dele meter mais uns 2, 3, 4, 20 gols. Aí não duvido que acho que ele fazendo 3 gols, ele passa a ser o artilheiro das Olimpíadas. Em relação à história das Olimpíadas, que eu acho o maior... acho que não sei se se torna o maior artilheiro brasileiro de Olimpíadas ou o maior jogador do futebol masculino em relação ao gols. Não sei se mas acho que só em relação aos brasileiros. E ele, acho que, como eu já disse, já é o principal jogador dessa seleção olímpica. Dá pra ver que os jogadores das outras seleções sempre caçam o Richarlison para dar uma porrada. Então, meio que ele, como eu disse por até meu pai assim no jogo hoje, o Richarlison é o Neymar da seleção olímpica, porque é o principal jogador e é o jogador que os outros jogadores da outra equipe mais batem. Então, meio que fazendo essa comparação pode até ser considerado, mas os dois totalmente estilos diferentes, jogadores diferentes também. E também já vou emendando uma pergunta aqui. Ô Mini Rosa, você acha que esses jogadores da seleção olímpica têm o valor correto? Acho que os valores dos jogadores são bons sim, mas só não sabem se vai realmente ganhar as Olimpíadas, Mas, se ganhar ou não ganhando, a maioria dos jogadores da seleção brasileira vão aumentar de valor, Richarlison, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, todos esses caras vão tudo aumentar de valor, Meninos, eu concordo com você. A gente ainda não viu as finais das Olimpíadas, porque ainda vai disputar a semifinal e quem sabe até a final. Mas mesmo assim, perdendo as Olimpíadas, pegando bronze, ou até mesmo o quarto lugar, ou até a medalha de prata, ou até a medalha de ouro, quem sabe, mesmo assim os valores dos jogadores vão subir, eu tenho certeza. Principalmente esses que tiveram bastante destaque, como Richarlison, Douglas Luiz, Antony, Claudinho, Bruno Guimarães, o zagueiro Diego Carlos, o goleiro Santos, todos eles, Guilherme Arana, todos eles vão subir um pouco de valor por conta do bom campeonato que fez. Então, consequentemente, os outros jogadores também vão aumentar um pouquinho, os que jogaram menos, mas consequentemente também os jogadores que mais jogaram vão ainda mais aumentar o seu valor de mercado. E o Richarlison, a gente sabe que está bem valorizado, jogando muito bem. Carlo Ancelotti quer levar ele lá para o time do Real Madrid, mas o Everton só libera por uma bufunfa, tá valendo que é quase 100 milhões de euros. Então, dá para ver que ele está bem valorizado. E como é que deve ser o Richarlison chegando lá no vestiário no time do Everton para, sei lá, começo da Premier League, pré-temporada, não sei o que ele vai fazer, se vai tirar férias, se já vai direto, não sei. Como é que vai ser ele chegando, ele com a moral lá em cima, assim, ó. Supondo que ele ganhe o ouro, como é que o cara não vai chegar, né? Tipo, a moral que o cara vai estar por toda a temporada que ele fez, jogou Olimpíada, jogou a Copa América, então o cara vai estar com a moral lá em cima, cara. Ó, rapaziada, é o seguinte a partir dessa temporada.
Eu vou ser o capitão do time, demorou, rapaziada? Ô, Rafa Benítez, sei que seu técnico tá novo aí, já trabalhou aqui no clube, mas você chegou agora, então pode me botar de capitão. E, rapaziada, é o seguinte, é pra tocar a bola pra mim, demorou? Eu que vou fazer os gols do time nessa temporada, demorou, rapaziada? E vou colocar de novo o som aí pra gente curtir, demorou? Bom, gente, você no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Fala para assistir algum outro vídeo aí, caso você tenha assistido, caso você não tenha assistido, melhor dizendo. Tá sempre passando um cardzinho aqui com alguns vídeos também, demorou? Então, um grande abraço para vocês. Falou e fui.